Primeiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu não faço por vocês, né? Professor, não tem nem música, não vai dar tempo para ter musiquinha, porque eu vou tentar jogar duro demais, entenderam? Enfim, o que eu não faço por vocês, né? Cheguei agora aqui do plantão, jogando duro demais, cansado, mas eu vou fazer essa revisão aqui, beleza? Tranquilidade, joga duro, alô você, alô você, alô você, né? A gente vai trabalhar em cima das questões que eu trabalhei lá no Pará, até porque as bancas são parecidas, né? Professor, você não preparou questões da FCC? Não, filho, eu não tive tempo, né? Veja, estou focado lá no aulão, adelante, agente escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, né? Lá, o aulão lá vai ser top, né? Da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Site www.adelante.net.br. Bacana, então? Legal, jogo duro demais, né? Opa, vamos com essa. Professor, mas eu não tô te vendo, tem como eu te ver um pouquinho? Pra quê, guerreiro? Não, porque eu gosto de ver, assim, sabe? Sei lá, você me dá um ânimo. Então, beleza, rapidinho. Alô você, bacana, tranquilo, deixa eu fechar aqui a camisa. Bacana, né? Vamos jogar duro? Então, olha só, você está me vendo aqui, né? Veja, você só vai me ver agora no final da aula, beleza? Tranquilo, então? Deixa eu baixar aqui, alô você, beleza. Vamos lá, então, vamos lá. A prof já sumiu. Não, tem que me ver não, tem que olhar para as questões. Vamos lá, então, questão de número 1. Questão de número 1. Ao seu imputável e já decidido a praticar o crime de roubo, procura seu amigo Laércio. Ao amigo solicita que, uma vez efetivado o crime patrimonial, mantenha o proveito do crime guardado em sua casa, a fim de torná-lo seguro. Laércio aceita a incumbência e age conforme combinado, unicamente com a intenção de ajudar o seu, que executa sozinho o roubo. Contudo, a autoria do roubo é descoberta e Alceu acaba condenado por ele. Outro sim. A Polícia Civil consegue recuperar o proveito do crime, que ainda estava com Laércio. Verifica-se, pois, que Laércio cometeu o delito de favorecimento real. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, questão capciosa, né? Questão capciosa, examinador jogou muito duro, questão difícil, tá? De se resolver. Veja que, em tese, essa questão, ela vai, né, levar a você a visão de que eles agiram em concurso de pessoas. E se eles agiram em concurso de pessoas, veja, não pode aqui o Laércio, né? Laércio não, cadê o nome do rapaz, cara? Laércio. Não poderia o Laércio, chamo no PC e digo, figurar aqui como autor do favorecimento real, né? Que veja, favorecimento real, prestar criminoso fora dos casos de coautoria ou receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Veja, tudo iria levar você a entender que ele não poderia responder aí pelo favorecimento real. Por que, professor, ele não poderia responder pelo favorecimento real? Porque eu pensaria assim. Você pensaria assim porque, veja, pelo contexto da questão, tudo leva a crer que eles agiram em concurso de pessoas lá no delito de roubo. Concorda comigo, sim ou não? Sim ou não? Porque ele falou o seguinte, olha, você guarda o produto na sua casa. Ou não? Um executou e o outro guardou. Isso desenha na sua cabeça? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Sim ou não? Olha a pegada, né? Olha você aí. Veja, fica esperto, né? Isso, mas fica esperto. O examinador ele foi muito mal. Ele foi muito mal porque, veja, quais são os requisitos do concurso de pessoas? Quais são os requisitos do concurso de pessoas? Pluralidade de condutas, não é isso? Veja, pluralidade de agentes culpáveis, liame subjetivo, unidade de infração e relevância causal. Relevância causal. Veja que o concurso de pessoa ele não se esgota quando duas pessoas têm a mesma intenção de praticar aquela unidade de infração, mesmo que elas tenham aí liame subjetivo, não. Veja que eu tenho outros requisitos. Então, quando o Alceu imputável, né,
veja, ele já chegou decidido a praticar o crime de roubo, essa participação do Laércio, veja, ela não é relevante. Ele já chegou decidido. Entendeu ou não? Ele já chegou decidido. Então, essa participação do Laércio é uma participação relevante? Não é. Você não tem aí uma relevância causal, né? Você não tem uma relevância causal no que se refere ao Laércio. Então, veja, questão correta, tá certo? Ele vai responder sim pelo delito de favorecimento real. Beleza? Questão correta, né? Por quê? Porque, veja, você não tem relevância causal na conduta do Laércio. Questão pesada, né? E a pegadinha da questão estava aqui, ó. Ao seu imputável, já decidido praticar o roubo. Ele já estava decidido. Já decidido praticar o roubo. Entenderam ou não? Já decidido praticar o roubo. Ou seja, a participação do Laércio não foi relevante. Né? Você não tem relação causal relevante aí. Beleza? Então, você não teria aqui o concurso de pessoas, Laércio, em concurso, né? Como partícipe aquilo ao seu. Por quê? Porque a relação causal não é relevante. Então, ele responde sim por favorecimento real. E quando eu falo do crime de favorecimento real, vou te chamar do PCB e vou dizer o seguinte. Veja que o favorecimento real, né, previsto lá no artigo 349 do Código Penal, ele menciona lá prestar criminoso fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Eu vou te chamar no PCB e vou dizer. Veja, trata-se do denominado, uma classificação, né, de crime acessório, ou também chamado de crime de difusão. Beleza? E pode aparecer na sua prova assim ainda, ó, crime parasitário. Não é isso? Veja que para você ter o favorecimento real, há necessidade da ocorrência do crime antecedente. Beleza? Joga duro, né? E o favorecimento real é um crime contra a administração da justiça, olha aí, fica ligado, né? Veja que no favorecimento real, o auxílio é efetuado com o propósito de tornar seguro o proveito do crime, como medida de gentileza ou amizade. Medida de gentileza ou amizade. Ou seja, se há um interesse econômico, eu tenho receptação e não favorecimento real. Joga duro, guerreiro. Né? Veja, ele tem que ter ele presta aquele auxílio, veja, como medida de gentileza ou de amizade. Se há um interesse econômico, eu tenho receptação, beleza? Vamos ficar ligado aí, beleza? Em regra, o crime de favorecimento real, né? Ou melhor, o crime de favorecimento real, melhor dizendo, é um crime de menor potencial ofensivo. Se liga, se ele presta criminoso, veja, fora dos casos de autoria ou receptação, auxílio a tornar seguro, proveito de contravenção não configura. Não é isso? Favorecimento real. Veja, quando você tem como objeto, né, veja, tornar seguro, veja, produto de contravenção não configura. Porque ele fala produto de crime. Fica ligado aí também, beleza? Fica ligado. E ele fala, ou melhor dizendo, né? Produto não, ele fala proveito do crime. É muito interessante, né? Porque o proveito do crime pode ser, por exemplo, valores em dinheiro. Pode ser o produto do crime. Entenderam ou não? Agora, se o Tício, ele mata o Mévio, aí ele chega pro Paulo e fala: ô Paulo, eu acabei de matar o Mévio. Tem como você guardar essa faca lá na sua casa? Por amizade. Aí ele diz assim: eu vou guardar, só porque você é meu amigo. Olha que ele não participou do homicídio. Aí ele vai e guarda lá aquela faca. Eu tenho um favorecimento real? Não, guerreiro. Não, guerreiro. Por quê? Porque, veja, a faca é instrumento do crime, joga duro, pegada de aulão. Aí é favorecimento pessoal. Beleza? Faca é instrumento do crime. Ele fala proveito, né? Então, se ele guarda a faca por amizade, a faca que foi empregada lá na ação criminosa, ele não participou da ação criminosa. Veja, o Tício chegou pro Mévio: ô Mévio, eu acabei de matar o Paulo. Guarda essa faca aí na sua casa por amizade. Beleza? Aí teria favorecimento pessoal. Isso, instrumento, favorecimento pessoal, beleza? Vamos correr. Fica ligado, já que a gente vai bater, eu vou linkar, tá certo? Quando eu falo de favorecimento real, fica ligado no favorecimento real impróprio.
favorecimento real impróprio, previsto lá no artigo 349-A, né, que ele fala lá, veja, o particular, por exemplo, que ingressa, promove ou intermedia, né, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio similar sem autorização legal no estabelecimento prisional. É o chamado favorecimento real impróprio. Se liga, hein? Agora, veja, se essa conduta, por exemplo, é praticada pelo diretor de penitenciário, um agente público, né, que veja, que deixa de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico de rádio similar, né, que permita a comunicação entre outros presos ou com o ambiente externo, aí eu tenho um outro delito, que é a chamada prevaricação imprópria. Então fica ligado nessa questão aí do celular, beleza? Tranquilo, né? Veja, é importante você estar ligado, tá? E aí, ó, se liga, né? Aparelho celular sem crédito ou descarregado configura, não é isso? Veja, e aquele preso que é encontrado com o aparelho celular lá no sistema penitenciário? Veja que ele vai responder lá falta grave, né? Falta grave lá da LEP, né? Configura falta grave. Beleza? Tranquilo? Agora, se o preso ele entra com o aparelho celular dentro da penitenciária, não é isso? Se ele entra com o aparelho celular dentro da penitenciária, o preso, aí ele vai cometer favorecimento real impróprio. Deu para entender isso? Uma coisa é o preso ser flagrado dentro lá do sistema penitenciário usando o celular. Outra coisa é ele entrar com aquele telefone, aí ele entra lá no favorecimento real impróprio. Beleza? Eu já dei a diferença, né? Favorecimento real impróprio, prevaricação imprópria, né? Falei para você ficar ligado aí. Vamos lá, questão de número 2, pegada de aulão. Questão de número 2, pegada de monstro de aulão. Vamos lá, questão número 2. Questão número 2, né? Boa questão para cair na sua prova. Vamos embora, pauleira, corre não. Segundo o STJ, para que haja ocorrência do delito de estupro, há necessidade do contato físico com a vítima. Dessa forma, a denominada contemplação lascívia, mediante violência ou grave ameaça, não é suficiente para a materialização do delito. Veja, julgada aí do recurso em HC 70976, né? Veja, Mato Grosso do Sul, 28/8/2016, eu já tinha dado essa questão, né? Já tinha falado sobre, já em 2016. Agora que começaram a jogar estupro virtual, mas o Zuc já tinha dado antes, né? Veja, para o STJ não há necessidade do contato físico, né? Então veja, questão errada, beleza? Questão errada, porque não há necessidade do contato físico, tá? É denominada contemplação lascívia. O agente, ele pode obrigar a vítima a se automasturbar ou, perceba bem, ele não obriga a vítima a automasturbar, mas obriga a vítima a ficar desnuda. Obriga a vítima a ficar desnuda na frente dele para ele só olhar. Veja, é contemplação lascívia. Não há necessidade que a vítima venha se automasturbar. Se ele, mediante grave ameaça, obriga a vítima a tirar roupa para ele, né, contemplar, eu tenho um ato libidinoso configurado. Beleza? Então, importante quando eu jogo duro, que quando eu faço, aqui eu faço os links, né? Estupro é muito interessante, né? Bom você saber na sua revisão. Veja, sujeito passivo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Parágrafo 1º, pode cair amanhã. Parágrafo 1º, se a conduta resulta em lesão corporal grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, reclusão. Reclusão de quanto? De 8 a 12 anos. Beleza? Reclusão de 8 a 12 anos, se da conduta resulta lesão corporal grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. Quando ele fala aqui lesão corporal grave, coloca aí, lesão corporal grave, inclui a gravíssima, beleza? Ele falou aqui no sentido lato, beleza? Inclui tanto o parágrafo 1º como o parágrafo 2º, beleza? Tranquilo aí, jogando duro, né? Isso, joga duro, vem comigo então, vem comigo. Veja, a doutrina discute, né? E essa lesão, ela tem que ser uma lesão culposa ou dolosa? Esse crime é um préter-doloso? Você tem discussão na doutrina. Uns entendem que seria um crime préter-doloso, não é isso? Outros entendem que não. A lesão tanto pode ser dolosa como culposa. Beleza? Então você tem essa discussão aí. Tranquilo. É importante ainda saber a mesma coisa quando o estupro, veja, resulta morte, né? Resulta morte. Parágrafo 2º, estupro resultando morte, reclusão de 12 a 30 anos, beleza? Olha, fica ligado, estupro com resultado morte,
né? Veja, a discussão também na doutrina. Essa morte, ela é dolosa ou culposa? Você tem discussão na doutrina. Uns entendendo que essa morte necessariamente é culposa, se ocorrer o resultado morte doloso, responde concurso material de crimes. O outro entendendo que não, que essa morte pode ser dolosa ou culposa. Na pegada que pode ser dolosa ou culposa, você tem o professor Nutti. E na pegada que essa morte, na verdade, é culposa, né? Esse crime trata-se de um crime preto e doloso, você tem quem? Kleber Masson na pegada, né? Um exemplo, né? Kleber Masson com esse entendimento. Beleza. E aí a gente avança para o estupro de vulnerável, que pode cair na sua prova amanhã, não é isso? Vulnerável, fica ligado lá no 217A, né? Olha, STJ, entendendo que a vulnerabilidade, a menoridade da vítima, melhor dizendo, ela pode ser comprovada através de outros meios, não necessariamente a certidão de nascimento, o STJ com essa pegada, beleza? E o parágrafo 1º, ele trata lá das pessoas, né, que são consideradas vulneráveis. Veja que o parágrafo 1º ele menciona, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, lá em cima, né, como alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Vem cá, vem cá, vem cá. Segura, fica ligado amanhã, filho, no domingo. Porque, veja, eu tenho a Tícia, e a Tícia ela tem uma deficiência mental. E será que o simples fato dela ter uma deficiência mental, né, ou uma enfermidade, eu já posso considerá-la vulnerável no que se refere ao estupro de vulnerável? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O simples fato dela ser vulnerável, se liga... O simples fato de ser vulnerável, não. O simples fato de ela possuir uma deficiência, portar essa deficiência mental. Não. Se liga, não. Não basta que a pessoa tenha uma deficiência mental. Beleza? Não por quê, professor? Porque, veja, essa doença mental, ela tem que tirar a capacidade, veja, ela tem que tirar a capacidade de discernimento. De discernimento. Porque ele fala, ó, olha, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então, se a pessoa ela tem uma deficiência mental, mas ela consegue, veja, consentir com ato sexual ou não, ela tem capacidade de consentir ou não, ela não é considerada vulnerável. Então, se essa pessoa é maior de 14, veja, eu não tenho estupro configurado. Olha aí, uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma patologia, né, uma deficiência mental, maior de 14 anos, e ela tem capacidade de discernimento. Deu para entender? Então fica ligado aí, beleza? Tranquilo. Se liga no STJ também quando trata de vulnerabilidade. A vulnerabilidade transitória, ou fugaz, aquela que é a vulnerabilidade temporária, para o STJ a ação penal é pública, condicionada à representação da vítima. Beleza? Tranquilidade, né? Fica ligado também, né, lá nas qualificadoras do estupro vulnerável, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, você tem uma pena de 10 a 20 anos, se resulta a morte, você tem uma pena de 12 a 30. E a gente avança para a terceira questão, pegada de aulão, né? Pegada de aulão. Vamos lá. Lucileide, ao sair de sua residência, foi rendida por 2 homens que portavam armas de fogo e colocada no porta-malas do seu próprio veículo. Ih, rapaz, jogou duro, hein? Os marginais percorreram por muitas horas vários bairros, sendo exigido sempre de Lucileide efetuar saques bancários em contas de sua titularidade, sempre sob ameaça de armas, inclusive sob ameaça de ser violentada sexualmente. Cadê? Logo, Lucileide foi vítima... Logo, Lucileide foi vítima do delito de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Artigo 158, parágrafo 3º. Fica aí, fica esperto, né? Veja, ocorreu aqui o cerceamento de liberdade da vítima. Veja que eles passaram, né, nas agências bancárias para realizar o saque, né, isso? E veja que esses saques eram das contas da titularidade da vítima. Veja que havia necessidade, veja, de levar essa vítima até o local, até a agência. Ou seja, a colaboração da vítima era imprescindível. Essa colaboração da vítima é imprescindível, né, para obter essa vantagem econômica. E o agente, veja, ele restringe a liberdade da vítima
Para tanto, eu tenho o denominado sequestro relâmpago, não é isso? Nominado sequestro relâmpago. E quando eu falo de sequestro relâmpago, porque eu jogo duro demais, é sempre bom você ter na sua mente, né? É o chamado saidinha, né? Denominado sequestro relâmpago. Veja que o sequestro relâmpago, que é a extorsão, veja, lá do parágrafo 3º, né, que menciona lá que a extorsão, se o crime é cometido mediante restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, aí ele fala lá, pena de 6 a 12 anos. Importante você saber aqui, importante, né? Veja, a doutrina majoritária entende que a extorsão com cerceamento de liberdade da vítima, né, isso, veja, não se equipara, não é considerado crime hediondo. Não é por quê? Porque não está previsto lá no rol do artigo 1º. Esse é o posicionamento majoritário. Você tem Rogério Sanches na pegada de que é, né? Eu até já fiz uma live sobre, eu não vou discutir aqui porque senão a gente não vai dar tempo, beleza? Mas enfim, então é importante, né? Importante saber isso, tá? Que essa extorsão, né? Veja, em que há restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, veja, a doutrina majoritária entendendo que não é considerado crime hediondo, mesmo que venha ocorrer a morte da vítima aqui. Beleza? Tranquilidade, né? Tá, vamos voltar na questão, porque essa questão é importante. Essa questão é importante porque, veja, que eles utilizaram arma de fogo. A pergunta que se faz é o seguinte: será que eles irão responder pela extorsão? E ainda, será que haverá, né, vai ocorrer, melhor dizendo, aplicabilidade da causa de aumento do parágrafo 1º? Porque, perceba bem, eles utilizaram o quê? Eles utilizaram armas, né? E sem se falar ainda que eles abordaram a vítima, né? Os dois abordaram a vítima, não é isso? Será que vai, veja, essa extorsão com restrição de liberdade da vítima, a incidência aí da qualificadora de ter praticado o crime, cometido crime por 2 ou mais pessoas e ainda o emprego de arma? Posicionamento do STJ que sim, e eu já fiz uma live explicando, né? O parágrafo 1º, a causa de aumento do parágrafo 1º, né, lá da extorsão, se aplica à extorsão, a extorsão, né, lá prevista a extorsão do parágrafo 3º, né? Veja, a extorsão em onde você tem aí a restrição de liberdade da vítima. Beleza? Então, além dessa pena de 6 a 12 anos, você vai ter incidência da causa de aumento lá do parágrafo 1º. Beleza? Então, fica muito ligado aí, tranquilo? Fica muito ligado aí. Então, questão correta, né? Porque, veja, eu tenho aqui sim a extorsão mediante sequestro, né? O artigo 158, né? Parágrafo 3º. Tranquilo? Beleza. Vamos lá para a questão de número 4, né? Vamos para a questão de número 4. Antes mesmo de avançar na extorsão, né? Veja, antes mesmo de avançar para a questão número 4, eu vou fazer uma revisão aqui acerca do delito de roubo, né? Roubo, vamos ficar ligado aí no roubo. Veja, roubo, olha, 157, né? Teoria adotada, teoria da amosse ou apreensio, né? Dá-se com a consumação, dá-se com a inversão da posse, independente do deslocamento. Ainda que a posse não seja manso pacífica, STF, STJ nessa pegada, não é isso? STJ, inclusive, tem a súmula 582. Então, a teoria da amosse ou da apreensio, beleza? Ainda é importante falar o roubo, veja, as situações em que pode caracterizar lá, o examinador pode aparecer na sua prova amanhã, apesar que o FCC não tem essa pegada de jurisprudência não, mas fica ligado, roubo praticado no interior de coletivo, perpetrado em face de patrimônios distintos, ainda que no mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, entendeu? E não crime único, beleza? Tranquilo, concurso formal, né? Diversos delitos de roubo em concurso formal. Beleza? Tranquilo. STJ também. Caso haja abordagem a mais de uma pessoa, mas somente um patrimônio é subtraído, há crime único. Não é isso? Um crime de roubo só. Abordou um patrimônio, só foi subtraído, um crime de roubo só. Beleza? Tranquilo. É importante ainda você guardar, né? Que lá no caput do 157,
ele trata lá do denominado roubo próprio. Roubo próprio, violência própria ou imprópria, né? Isso e o roubo impróprio, né? Também chamado de roubo por aproximação. Que a violência é empregada logo depois de subtrair da coisa, né? Veja que aí no roubo impróprio, também chamado de roubo por aproximação, te chamam no PC, digo, né? Veja, no roubo impróprio, ou também chamado de roubo por aproximação, a violência, perceba bem, é sempre própria. Roubo próprio, violência própria ou imprópria? O roubo impróprio, violência é sempre própria, né? Importante. E quando eu falo do roubo, é importante, né, a gente mencionar aqui nas causas de aumento, que pode cair na sua prova no domingo, não é isso? O inciso 1 menciona se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma. Qualquer arma branca ou arma de fogo. E se a arma, professor, estiver desmuniciada, duas correntes, STJ, né? Veja, STJ entendendo que não se aplica majorante na arma desmuniciada. E o STF entendendo que se aplica, beleza? Arma desmuniciada. Arma de brinquedo configura o roubo, mas não tem incidência da causa de aumento. Causa de aumento não tem com a arma de brinquedo, beleza? Arma totalmente inapta a realizar disparos, configura grave ameaça, né? Isso configura o roubo elementar grave ameaça, mas também não tem incidência da causa de aumento, beleza? O inciso 2 ele menciona lá se há concurso de 2 ou mais pessoas, atenção, menor conta, beleza? O menor conta, muito embora você não, tecnicamente falando, né, a corrente majoritária entende que não há possibilidade de concurso entre um maior e um menor, porque você teria autoria imediata, porque o menor ele não é um agente culpável, beleza? Mas aqui, quando você trata dessas qualificadores ou causa de aumento, em que faz referência a concurso de pessoa, o menor conta. Tanto é que o professor Clarimação chama de pseudo concurso de pessoas. Pseudo, né? Pseudo concurso de pessoas, porque, na verdade, tecnicamente você não teria concurso de pessoas. Mas bem, o menor conta, beleza? Além de responder pelo roubo circunstanciado, pelo concurso de 2 ou mais pessoas, vai responder ainda pela corrupção de menores, beleza? Inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se liga. O agente tem que conhecer, beleza? Então, se eu tenho o Tício ele é o proprietário do estabelecimento comercial, aí ele está transportando valores, é abordado, né, pelo Mévio. Mévio abordou, Mévio está sabendo que ele está transportando valores, Mévio vai e pratica o delito de roubo. A incidência da causa de aumento? Não. Professor, mas ele não está transportando valores? Veja bem, eu falei que ele é o proprietário do estabelecimento comercial. Se ele é o proprietário do estabelecimento comercial, ele não pode trabalhar para ele mesmo. Se liga, a vítima está a serviço de transporte de valores, filho. Tem que estar a serviço de alguém. Olha aí, coloca um alfa azul. Coloca, a pegada tá rápida. Professor, a pegada tá rápida é essa. A pegada aí, não tem como, né? Coloca o alfa azul. Se ele é o proprietário do estabelecimento, não tem como se aplicar. Por quê? Porque, perceba, ele não está a serviço dele próprio. Beleza? Tranquilo. Professor, e aí, só valores? Ó, STJ na pegada de que qualquer tipo de mercadoria que tenha valor econômico, não necessariamente dinheiro. Beleza? Carregamento de cosméticos, julgado nesse sentido, hein? Julgado nesse sentido. Beleza? O inciso 4 é tranquilo, né? Subtração do veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, aí se discute. Ah, isso for o DF não está aqui. Aí você tem uma discussão aí, enfim. Essa eu acho que não vai cair. Mas o inciso 5 pode cair. O inciso 5 menciona, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Vem cá. Restringindo a sua liberdade, é restrição, não privação. Então veja, aqui eu tenho roubo com restrição de liberdade da vítima. Ele restringe a liberdade da vítima, né? Veja, e mais à frente ele solta a vítima. Entenderam ou não? Então perceba, aqui é roubo com restrição de liberdade da vítima. Se ele pratica o roubo e fica com a vítima rodando, veja, 1 dia, 2 dias, vai responder pelo roubo e mais sequestro. Vai responder pelo roubo e mais sequestro. Por quê? Porque aí eu tenho a privação e não restrição jogadouro. Restrição é uma coisa que é breve. Privação é uma outra situação. É prolongada. Então, se ele praticou o roubo, está com a vítima, já passaram 24 horas, está com a vítima aí, já, né? Olha, né? Veja, joga duro. Aí vai responder no roubo, mas sequestro. E se além disso ele pedir um dinheiro, aí é roubo com extorsão mediante sequestro. Olha aí, jogando duro, concurso material de crimes. Entenderam? Então fica ligado aí, beleza? Tranquilo. Latrocínio vai cair, né? Latrocínio, veja que o latrocínio é um crime agravado pelo resultado, né? E a súmula 710 se impõe. Veja que se eu tenho subtração tentada e morte consumada, eu tenho latrocínio consumado, né? A súmula 710 nessa pegada. Veja, patrimônio único e pluralidade de mortes, né? Patrimônio único e pluralidade de mortes. Veja,
Se você tem patrimônio único, né, e pluralidade de mortes, você tem até julgado agora do STJ, do STJ? Do STJ, né? Do STJ. Veja, você vai ter um crime só, né? Porque o que é considerado é um patrimônio, beleza? Isso, você vai ter concurso, né? Você vai ter um crime só se o patrimônio foi único. Beleza? Não há que se falar aí em diversos crimes não há que se falar em diversos crimes de latrocínio. O Guerreiro colocou qualificado, né? A gente está tratando aqui isso do latrocínio, né? Bacana? Veja, aí tem que entender, né? Que é um crime agravado pelo resultado, né? Não é isso? Veja, se você tem aqui, perceba bem, além de ser qualificado, um crime agravado pelo resultado, né? Olha, se um roubo que se ocorre a lesão corporal grave, você tem uma pena, se ocorre a morte, você tem outra, não é isso? Não vamos fazer confusão, beleza? Tranquilo. Então a gente sai do latrocínio e vai para a questão de número 4. 4. Geraldo permitiu seu encarceramento pelo patologista André para se submeter a uma experiência científica. Ao terminar o período da experiência, Geraldo procurou a delegacia de polícia da circunscrição de sua residência, alegando que fora vítima de crime em face de seu encarceramento. Do relato apresentado, concluiu-se que André praticou o crime de sequestro ou cárcere privado, qualificado, preceituado lá no artigo 148, parágrafo 2º, que menciona que se a vítima, em razão de maus tratos da natureza da detenção, sofre grave sofrimento físico ou moral. Eu vou te chamar no perceba. Você tá na área aí ou não? Você tá na pegada aí? Você tá na pegada ou não? Tá na pegada? Veja, sequestro, né? Olha aí. Como você pode raciocinar com sequestro se ele deu consentimento? O consentimento aqui, o consentimento do ofendido constitui uma causa supralegal de exclusão de ilicitude, filho. Ele consentiu. Beleza? Vamos bater no sequestro, então, questão errada, né? Questão errada, mas eu já falei do sequestro, eu vou bater. Posso bater? Tô batendo. Veja aí, ó. Caso o sequestro seja praticado, né, com o fim de obter informação, declaração da vítima, aí você vai lá para tortura, né, filho? Veja, ele sequestra a vítima, né? Veja, para torturá-la com a finalidade de obter uma declaração ou confissão da vítima. Aí o agente vai responder lá no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 3 da lei de tortura. Fica ligado, beleza? Fica ligado aqui, não corre não, não corre não. Se for um sequestro ou cárcere privado em face do presidente da República, o Senado Federal, câmaras, deputado, no presidente da Câmara de Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, você tem o crime lá contra a segurança nacional, artigo 28, né? Lei 7.170. Beleza. Outro ponto importante, quando eu trato de sequestro, cárcere privado, a restrição da liberdade da vítima, veja, quando você tem o roubo, né, e você tem uma restrição curta, veja, para a prática daquele roubo, o agente vai responder por roubo qualificado, o roubo majorado pelo cerceamento de liberdade da vítima. Beleza? Se esse cerceamento de liberdade ele é prolongado, aí você tem privação, aí não é mais restrição. Aí ele vai responder por roubo e, além do roubo, sequestro. Beleza? Então fica ligado aí no sequestro. É importante, né? Sequestro, parágrafo 1º, veja que ele menciona lá se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Fica ligado. Olha aí, ó. Se sequestrou a vítima com 59 anos e a vítima permaneceu com a gente né? Ela completou 60 anos, se ela ainda se encontra com a gente, a incidência da causa de aumento. Porque, veja, crime permanente, né? Aí, ó, a vítima não interessa se o cerceamento foi com 59. Se a vítima completou 60, estava no poder do agente, incidência da causa de aumento. Beleza? Tranquilo. Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Ele está falando do delito denominado de internação fraudulenta. Joga aí, guerreiro. O que é a denominada internação fraudulenta, né? É aquele sequestro, veja, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Veja que esse crime...
essa causa de aumento, né, ela vai ocorrer, veja, qualquer pessoa pode praticar esse crime, tá? Pode ser médico ou qualquer pessoa, veja, e aí o médico, o que ele faz? Ele emprega remédios ou drogas, né, para criar uma suposta debilidade física e mental da vítima e assim internar em casa de hospital, né? Veja, e na verdade a vítima não tem qualquer tipo de patologia que requer esses cuidados. Aí ele mantém lá, né? Não, fica aí e tal. Veja, é o que eu chamo de internação fraudulenta. Isso, inciso 3 agora. Se a privação de liberdade durar mais de 15 dias, trata-se do denominado crime a prazo. Olha a incidência aqui, ó, crime a prazo, né? Eu tenho que ter a privação da liberdade ela tem que durar mais de 15 dias, beleza? Inciso 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, veja, se ele cerceou a liberdade da vítima aos 17 anos e ele permaneceu com a vítima e a vítima completou 18, incidência da causa de aumento. Muito embora, quando o cerceamento de liberdade da vítima ocorreu, quando ela tinha 17. Beleza? Aí a vítima foi abordada com 17, mas completou 18 anos no outro dia, a vítima estava em poder dele. Beleza? Tranquilo. Inciso 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos, vem cá. Ele sequestrou para praticar um estupro com a vítima. Começou a praticar? Não, professor, ele sequestrou, mas a finalidade é essa? É. Então veja, sequestro, o cárcere privado com a incidência aqui dessa qualificadora, né? O sequestro é qualificado, beleza? Eu falei aqui, desculpa aqui, que aqui na verdade é qualificadora, né? Falei causa de aumento, você já se ligou que é tudo qualificadora. Tá me ajudando que eu estou na velocidade 5, beleza? Então se liga, qualificadora, beleza? Faz a retificação aí. Ele vai responder para o sequestro qualificado, beleza? Tá, professor, mas olha só, não seria tentativa de estupro? Não. Sequestrou com a finalidade de estuprar? Sequestrou. Mas ele começou os atos executórios do estupro? Não. Então vai sequestro qualificado. Agora, se ele praticar qualquer ato libidinoso, aí vai ser sequestro mais estupro em concurso material. Joguei duro com você agora. Entendeu? Pegou na pegada? Tranquilo? Beleza? Beleza, né? Tranquilo. Vamos avançar então? Vamos avançar, questão número 5. Questão número 5. A pegada aqui tá de monstro. Vamos lá, professor. Pegada de monstro. Vamos lá, vai até as 10, eu vou até as 10. Rapaz, é do aulão adelante, né? Mas é muito rápido, rapaz. A pegada é de monstro, né, bicho? Não tem como, né? Questão número... Qual questão que eu estou aqui? Vamos lá, corre não. Questão 5. Eu tô linkando, né? Eu trato uma questão e puxo outra e já trato o tipo, né? Tiro aqui as dúvidas e tal. E a gente... Porque você estudou, né, filho? Aqui não tem como ensinar. O professor tá muito rápido hoje, hein? O couro tá comendo, 5. Vamos lá. Tício, 22 anos, convence Felisberta, sua namorada de 13 anos de idade, olha aí, a juntos visitarem o motel Lua Nova, recentemente inaugurado, sob argumento de que se tratava de obra de importante interesse cultural para a cidade. Felisberta aceita inocentemente o convite e não resiste aos apelos de Tício, terminando por manter relações sexuais com o namorado. Olha aí. Sobre a conduta descrita, é correto afirmar que a conduta descreve o tipo penal de violação sexual mediante fraude. Questão, linda questão, né? Vem cá, filho. Professor, mas ele usou uma fraude. Ele até usou uma fraude. Mas você já viu a idade dela? Você já viu a idade dela? Joga duro, joga duro. Veja que quando você emprega uma fraude, veja, e que você tem como uma vítima vulnerável, você tem estupro de vulnerável. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Você tem estupro de vulnerável aí, não é isso? Olha, professor, mas ela consentiu? Não. Veja, ela consentiu, o consentimento dela e nada é a mesma coisa. Ela é menor de 13. Entendeu? Não há que se falar aí no denominado estelionato sexual, né? Que é lá a violação sexual mediante fraude. Já que eu vou falar de violação sexual mediante fraude, vem cá, fica ligado na violação sexual mediante fraude, né? Veja, aquele curandeiro que chega para a vítima e fala, olha, você está com o santo, e o santo chegou aqui e falou que eu tenho que passar a mão em você. Ela pode passar, aí o cara lá vai e passa a mão na vítima, né? Olha aí, violação sexual mediante fraude. Veja aquele médico, né, ginecologista, que fala para a vítima, ô vítima, olha, você tem que fazer aí, abre as pernas aí, porque eu tenho que fazer um exame mais apurado. E a vítima inocentemente, né, acaba cedendo, ele vai lá e pratica ato libidinoso, eu tenho violação sexual mediante fraude. Veja, eu posso também ter violação sexual mediante fraude. Por exemplo, eu tenho a situação de irmão gêmeo, né?
Veja, essa é uma cai na questão, cai direto na prova. Pô, mas isso aí é meio cruel, né, acontecer no mundo real. Mas veja, o irmão que passa pelo outro, e aí a vítima pensa que é o namorado e eles têm relação sexual, violação sexual mediante fraude, ou seja, utiliza um ardil, né? Veja, uma fraude, melhor dizendo, né, para induzir a vítima a erro. Agora, olha só que é importante quando você tem a violação sexual mediante fraude. Ele fala assim, o 215, né? Ter conjunção carnal ou prática. Professor, por que você não vai falar de estupro vulnerável? Porque eu já tratei lá, filho, quando eu fiz o link lá do estupro. Aí aqui eu já estou aproveitando para cair em cima da violação sexual mediante fraude, entenderam? Isso, tu tá com o código aí? Então vai acompanhando, ó o bizu. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Olha só que interessante. Eu tenho 2 irmãos gêmeos sentados no sofá. Beleza? Aí um irmão, né, e tem a namorada que está do outro lado. Bem, aí o que acontece? Ou melhor, eu tenho um irmão gêmeo, eu tenho um dos irmãos gêmeos está com a namorada, estão sentados no sofá. Aí ela está lá fazendo um carinho, sabe aquele carinho? Então, você sabe. Aí é o seguinte, aí esse irmão gêmeos, ele levanta e vai no banheiro. Na hora que ele vai no banheiro, o outro irmão aproveita, ih rapaz, meu irmão foi no banheiro, vou sentar lá, ele senta. E a vítima, achando que é o outro namorado dela, né? Que é realmente o namorado dela, continua com aquele carinho. Sabe aquele carinho? Então, daquele jeito. Eu tenho violação sexual mediante fraude aí? Eu tenho violação sexual mediante fraude? Sim ou não? Um irmão se passou pelo outro, ele sentou e a vítima foi e fez aqueles carinhos, tá ligado, né? Será que eu posso falar em violação sexual mediante fraude? Sim ou não? Né? Ele acaba permitindo que a vítima faça aquele contato. Se liga, né? Se liga, né? Não tenho? Não, vem cá, guerreiro, 215. 215 fala, ó, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Não tem o verbo permitir. Então, se ele se passa pelo irmão e a vítima que pratica o fato é atípico, coloca um alfazulum, um JD e joga a bola aqui no meu peito e fala, essa eu gostei. Entenderam ou não? Se um irmão se passa pelo outro e a vítima, veja, enganada, ela que pratica o ato, tem a tipicidade de fato. Por quê? Porque o 215 não é igual ao 213. 213 fala praticar ou permitir que se pratique. Aqui ele fala, ó, praticar, né? Ele fala, ó, ter conjunção carnal ou praticar. Ter conjunção carnal, não é isso? Ou praticar outro ato libidinoso. Entenderam ou não? Então, se a vítima que pratica um ato libidinoso nele, veja, confundida, achando que era um namorado quando não era, eu tenho a tipicidade do fato. Beleza? Legislador, papo mosca nessa daí. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. A doutrina ainda aponta que a fraude grosseira, né, não configura essa violação sexual mediante fraude. Veja, depende do caso concreto, né? Depende aí do caso concreto. Beleza? Então, essa violação sexual mediante fraude, veja, é o denominado aí estelionato sexual. Beleza? Vamos avançar? Vamos avançar. Vamos para a questão de número 6. Beleza. Fiz aqui uma questão de número 6. Professor, essas questões são da onde? Do Aulão, Adelante, Pará. Diversos alunos que fizeram essas questões aí, veja, foram aprovados no concurso. Beleza? Vamos lá, questão número 6. Se o agente é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, há furto privilegiado. Caso em que o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Veja, questão correta, né? Eu tenho aí o denominado furto privilegiado, beleza? Eu vou chamar sua atenção para dizer o seguinte, né? Veja, veja que fala lá deverá, né? Deverá, veja, trata-se de direito subjetivo, né? Poderá, né? O juiz pode não, deve, beleza? Trata-se de um direito subjetivo do réu. Pequeno valor, qual é o valor? Que não ultrapassa o salário mínimo, beleza? Diferente, furto privilegiado versus crime de bagatela. Furto privilegiado, veja, o agente pratica o delito. Você tem uma causa de diminuição de pena. Quando eu penso no crime de bagatela, que é a aplicabilidade princípio da insignificância, eu tenho a ausência do fato típico, né? Por ausência o quê? Da tipicidade material. Beleza? Veja, princípio da insignificância, eu nem crime tenho, né, pela ausência da tipicidade material no tipo.
beleza? Quando eu falo do furto privilegiado, crime eu tenho, né? Mas veja, como um valor não ultrapassa um salário mínimo, a jurisprudência nesse sentido, há a possibilidade aí da aplicabilidade de uma causa de diminuição, tá? Outra coisa importante, súmula 511, possibilidade da aplicação ao furto qualificado, a possibilidade da aplicação do privilégio ao furto qualificado, desde a qualificadora seja de ordem o quê? Objetiva, não é isso? Modo ou meio de execução, beleza? Tranquilo. Veja que a doutrina aponta que abuso de confiança seria uma qualificadora de ordem subjetiva. Então você não poderia ter um furto privilegiado qualificado pelo abuso de confiança, porque seria de ordem subjetiva, né? Alguns entendem, inclusive, que a fraude também seria, entendeu? Tem uma discussão aí na doutrina. Mas abuso de confiança eu vejo uma maior adesão de que seria de ordem subjetiva. Legal. O parágrafo terceiro lá do furto, ele trata lá do furto de energia, né? Então veja, energia elétrica, né? Pode ser objeto de furto. Agora eu vou chamar sua atenção, tá? Olha só, sinal de TV a cabo, STF, STJ na pegada que não configura furto, né? Não configura furto. O STF sempre defendeu a atividade do fato. E o STJ entende que é um crime previsto lá na Lei de Telecomunicações. Mas veja, é uma norma penal em branco ao revés. É uma norma penal em branco invertida. Por quê? Eu não tenho escala penal. Então dá no mesmo. O agente acaba não respondendo. Beleza? Outra fonte importante que pode cair na sua prova, a denominada res nullius. Res nullius, né? Res nullius, coisa de ninguém. E res derelicta, coisa abandonada. Veja que a res nullius, coisa de ninguém, e a res derelicta, coisa abandonada, não podem figurar como objeto de furto. Agora fique esperto, quando o examinador tratar da res desperdita. Res desperdita é coisa perdida. Professor, pode ser objeto de furto? Não. Mas se o agente se apropriar, pode praticar crime? Pode. Qual crime? Apropriação de coisa achada. Mas veja que tem um prazo, né? Veja que o agente tem um prazo, né? Veja, se ele não entregar a legítima proprietária da coisa ou não levar a autoridade policial, né? Um exemplo, no prazo de 15 dias, né? Trata-se de um crime a prazo, eu tenho a configuração do delito. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ó, se liga, STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do delito, então do delito de furto. Então, ó, o sistema de vigilância, né, veja, não torna o crime de furto impossível, beleza? O STJ sumulou nesse sentido. Quando eu trato das causas de aumento, das qualificadoras, melhor dizendo, menciona lá, né, com destruição, rompimento de obstáculo, subtração da coisa. Se liga. Se o agente destrói o vidro do veículo para subtrair a coisa que está no seu interior, STF e STJ entende que há sim furto qualificado, beleza? Há furto qualificado. Eu tenho uma última decisão do STJ, me parece que foi a sexta turma, apesar que é muito discutido isso, mas eu tenho uma última decisão do STJ, a sexta turma de 2015, me parece, entendendo que inclusive se o agente quebra o veículo, eu tenho a qualificadora, a incidência da qualificadora. Entenderam ou não? Quem já viu essa decisão? É uma decisão de 2015 do STJ, me parece sexta turma. É muito discutida essa questão de quando você quebra o próprio veículo, mas eu tenho a decisão de 2015 do STJ entendendo que configura também. Beleza? Tranquilo. Abuso de confiança, furto com abuso de confiança também chamado de famulato. Famulato, né? Furto e abuso de confiança também chamado de famulato. Se liga aí, quando eu falo agora, né? Veja, tem que ter, né, a detenção, quando eu falo com abuso de confiança, o agente ele tem que ter a confiança da vítima. É isso? Ele tem que ter a confiança da vítima, beleza? E ainda na velocidade 5, veja, e aí esse furto com abuso de confiança é chamado de famulato, beleza? Eu falo agora do furto mediante fraude. Furto mediante fraude. Jurisprudência entendendo que test drive configura furto mediante fraude, né? Daquele saque do Banco Net, furto mediante fraude, beleza? Então, fica ligado aí. Escalada, destreza. Escalada, todo aquele esforço anormal, né? Uma subida que é anormal, ele pode cavar um túnel, né? Veja, um esforço anormal. Se o muro da casa é bem pequenininho e ele ultrapassa pelo muro da casa sem fazer qualquer esforço, eu não tenho incidência da qualificadora, beleza? Professor, a necessidade de exame pericial mas veja, pode essa escalada ela pode ser configurada através de testemunhas. Beleza? O sistema de vídeo que registrou a ação do agente. Beleza, destreza, STJ, veja, o agente ele tem que ter habilidade. Então não posso te falar de destreza se a vítima se encontra embriagada. Beleza? Se a vítima se encontra embriagada, se a vítima saca, se a vítima percebe no momento que o tício puxa a carteira, aí você vai ter tentativa de furto simples, não é isso? Então fica ligado aí na destreza, né? O agente tem que utilizar aquela habilidade em comum, né? Uma habilidade específica, né? Então
se a vítima está embriagada, como é que você vai dizer que ele foi hábil? Né? O agente agindo, a vítima embriagada, né? Ou a vítima dormindo, também você não vai ter a configuração. Beleza? Chave falsa, chave empregada direto na ignição não configura. Beleza? A chave falsa tem que ser para abrir o veículo. Ligação direta também não configura a chave falsa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E o inciso 4, ele fala lá do furto mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Se liga, o menor conta. De novo, o menor conta, né? O menor conta para caracterizar o concurso. E outra coisa, né? Bom você ficar ligado aí. Veja, além de responder pelo furto qualificado de concurso de pessoas, ainda vai responder pela corrupção de menores. E o que vai cair na sua prova amanhã, no domingo, vai ser a figura lá do abigeato. Parágrafo 6º, né? Veja, a figura do abigeato, né? Menciona lá a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável, de produção ou ainda que abatido ou dividido em parte no local da subtração. Vem cá, animal de produção. Professor, se for um cachorro, veja, esse cachorro ele faz parte do patrimônio adultício? Sim, vai responder lá no simples. Entenderam? Não é um furto qualificado. Por quê? Porque o cachorro não é considerado animal de produção. Né? Suínos e bovinos, aí eu te dando perceba, beleza? Então fica ligado aí quando a gente trata aí do furto. Então vamos agora para a questão de número 7, né? Vamos lá para a questão de número 7. Bacana, jogando duro, né? E aí, professor, tem até um furto mediante... Essa é boa, né? Essa é boa, vamos lá. Os delitos de furto mediante fraude e estelionato são considerados crimes contra o patrimônio. Sim, até aí tudo bem. Porém, em se tratando de crime de furto mediante fraude, a vítima ludibriada entrega voluntariamente a coisa ao agente, por seu turno. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir a sua retirada. É questão errada, né? Na verdade, é o inverso. Veja que no furto mediante fraude, o agente ele utiliza uma manobra para diminuir o que? A vigilância da vítima em relação à coisa. Veja que no furto mediante fraude, o agente subtrai a coisa. E no estelionato, a vítima induzida entrega a coisa. Beleza? Então, questão errada por esse motivo, né? Veja, jogou duro essa questão, né? Tratando aqui da diferença do furto mediante fraude em relação ao estelionato. Bacana, eu vou para a questão de número 8, né? Vamos para a questão de número 8, com pegada de monstro. Vamos lá. Ih, rapaz, tá bacana, eu queria resolver as 12 questões. Velocidade 5, né? Questão de número 8, vamos lá. O crime de apropriação indébita pressupõe a posse ou detenção lícita, mas vigiada do agente sobre a coisa móvel alheia, com subsequente inversão do título da posse ou detenção. Veja, e aí, questão tá certa ou tá errada? Vamos lá, não tem faixa preta aí não que vai fazer a prova não, né? Eu não tô vendo o pessoal, sabe, participando, essa galera vai fazer mesmo? Será que vai fazer mesmo o concurso? Sim ou não? Né? A gente vai até aqui, é só onde foram minhas questões no aulão, né? Aqui já é processo penal, foi o professor Gonzaga na época, vamos aqui, isso. Tá certo ou tá errada a questão? Vamos lá, joga duro, apropriação indébita, guerreiro, requisito da apropriação indébita, posse o que? Desvigiada, e a entrega voluntária pela vítima, não é isso? Veja, a vítima entrega a coisa, né? Veja, o agente, ele pega a coisa e há uma inversão de ânimo, né? Ele primeiro pega a coisa e depois ele quer agir como se dono fosse, né? Perceba bem, um dolo malus, né? Um dolo de ter a coisa subsequente. Entenderam ou não? O dolo na apropriação indébita é um dolo subsequente. Beleza? Se liga. Não há crime quando a posse recai em coisa alheia móvel. Coisa alheia imóvel. Não é isso? Então perceba, o agente entrou na casa e falou, não sai mais daqui. Se apropriou da minha casa, apropriação indébita. Não, filho. Aí é imóvel. Tá? Coisa alheia móvel, né? Não há que se falar. Veja, a consumação vai ocorrer quando? Veja, quando o agente ele se apropria da coisa, né, invertendo o comportamento, ou quando é solicitado ele devolver, ele se nega a devolver. Eu tenho aí a consumação. Perceba bem que o reparo do dano ou restituição da coisa após a consumação não retira a tipicidade do delito. Veja que então, se eu me apropriei da coisa, né?
veja, me apropriei da coisa, aí já consumou, né? Olha, ou acabou destruindo a coisa, veja, aí teve a reparação do dano, ou depois de muito tempo eu restituir a coisa, você tem um arrependimento posterior, né? Pode configurar, na verdade, um arrependimento posterior atendendo os requisitos lá do artigo 16. Então é importante. E outro ponto importante também na apropriação indébita, não há necessidade de interpelação judicial. Você não precisa mandar uma notificação judicial para a pessoa, entenderam ou não? Mandei uma notificação judicial, não me devolveu, agora sim eu tenho a consumação do delito. Não há necessidade de interpelação judicial. Bacana? É importante ainda, né? Importante ainda. Se a vítima foi, por exemplo, numa determinada loja e ela já queria ter aquele vestido, e ela chega lá e fala, eu queria alugar esse vestido, mas ela já queria ter para ela. Aí chega lá, ela pega o vestido, né? A vítima não, a autora. Ela vai lá na loja e fala, eu queria experimentar um vestido. Aí a Tícia vai dar o vestido na mão dela. Ela pega o vestido. Só que ela já queria aquele vestido e leva para casa e se apropria daquele vestido. Eu tenho apropriação indébita aí, sim ou não? Sim ou não? A Tícia, ela já queria o vestido, ela foi até a loja, né, pegou o vestido, não é isso? Veja, é como se fosse alugar o vestido, né? Veja, joga duro. Eu pergunto para você, o dolo dela é subsequente ou o dolo dela é ab início? Ela já tem um dolo desde o início de ter a coisa? Pegada de monstro? Ué, se eu tô falando que ela já queria ter... eu tô falando que a Tícia, ela quer aquele vestido. Ela quer ser dona daquele vestido. E ela vai lá e diz que quer alugar o vestido. E leva esse vestido para casa. E aí ela se apropria do vestido. Eu tenho apropriação indébita aí? Sim ou não? Sim ou não? Eu tenho apropriação indébita aí? Não, guerreiro, não. Na apropriação indébita, o dolo é subsequente. Se ela sai de casa já com a intenção de ter o vestido, ela chega lá e fala que quer alugar o vestido e ficou com o vestido, ela está usando um 71. Ela está se passando como uma boa cliente, induzindo a proprietária da loja a erro. Eu tenho estelionato, joga um Alfa Zulu, joga um JD. Olha, o dolo dela é ab início. Olha, a apropriação indébita, o dolo é subsequente. Ela já tinha intenção de ter a coisa. Entenderam ou não? Bacana isso, Alfa Zulu nela. Bacana, tranquilo. Agora vem cá então. Não corre não. Vem cá então. Aí a Tícia, ela foi lá e pegou o vestido, né? E agora ela alugou o vestido mesmo. E era para entregar no dia 10. Ih, rapaz, já era o dia 30. Ela esqueceu de entregar o vestido. Tem apropriação indébita? Claro que não, né? A conduta dela é culposa, né, filho? Não configura, né? Apropriação indébita culposa, beleza? Tranquilo. E se essa conduta de apropriação indébita é praticada por um funcionário público, né? Que está aí se apropriando de uma coisa pública, né? Aproveitando aí da sua função, não é isso? Eu tenho o direito de peculato apropriação, né? Fica ligado, né? Peculato apropriação, né? Fica ligado aí. Beleza? Tranquilo. Cuidado com a apropriação indébita que ele vai tentar te pegar no domingo. Por quê? Porque eu tenho uma figura de apropriação indébita que você tem que ficar ligado, que cai direto. Lá no artigo 102, que pelo princípio da especialidade não vai responder pela apropriação indébita. Aonde? O artigo 102 da onde, professor? Do Estatuto do Idoso, filho. Que menciona lá o 102, apropriar-se ou desviar-se de bens, proventos, pensão, qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Aí ele vai responder lá no Estatuto do Idoso. Beleza? Tranquilo, né? Fica ligado na apropriação indébita previdenciária também, tá? Do artigo 168A, beleza? Apropriação indébita previdenciária, tá? Fica ligado, o STJ e o STF entende que é possível a aplicação do princípio da insignificância, desde que a quantia objeto do recolhimento aos cofres não ultrapasse aí R$10.000. Beleza? Fazendo alusão ao artigo 20 da Lei 10.522. Beleza? Vamos lá então, aonde eu parei? Apropriação de indébita, joguei duro. Rapaz, eu tô fazendo uma revisão top aqui, hein? Vamos lá para receptação. Aquela revisão na pegada de monstro, né? Vamos lá, né? Professor, que material é esse? Esse material é o material do aulão, né? Do aulão adelante, delegado do Pará. Como eu sempre falei para vocês, a gente resolve lá, né? Veja, não tem nada gabaritado ali, a gente vai trabalhando. Beleza? Professor, tem material com gabarito? Não tem, né? Isso aí eu pedi lá, o pessoal passou. Tá até ali o nome do professor Gonzaga, né? Ele trabalhou o processo penal e eu trabalhei
Direito penal. Vamos lá, então. Tá. Que questão agora que eu parei? Questão de número... peraí. Vou descer aqui. Vamos lá. Isso, agora ficou bom. E já é processo penal. Onde eu tô? Mega revisão. E amanhã acho que eu vou pegar extravagante, se der. Tá, questão número 9. Vamos lá. Em relação ao crime de receptação, pode-se afirmar que na hipótese do crime ser cometido no exercício de atividade comercial, aumenta-se a pena de 1/6 até a metade. Tá certo? Questão de número 9. Questão de número 9. Errada a questão, né? Errada a questão, você tem lá a receptação qualificada, né? Veja, apenas reclusão de 3 a 8 anos, beleza? Fica ligado, em receptação qualificada, trata-se de um crime próprio. Eu estou falando da receptação qualificada, não é isso? Veja, o agente, eles têm que estar o quê? No exercício de atividade comercial, não é isso? Desenvolve atividade comercial. Agora se liga, a receptação no CAPT, veja, não admite dolo eventual. Beleza? No CAPT. Agora, a receptação qualificada, ela admite, né? É possível, inclusive, dolo eventual quando você trata da receptação qualificada. Beleza? Esse é o entendimento que vem prevalecendo, tá? Veja, o STF entende que é constitucional, tá? Constitucional você entender pelo dolo eventual também quando você trata de receptação qualificada, tá? Então fica ligado. Agora lá no CAPT não, o dolo é direto. Fica ligado que eu tenho a denominada receptação imprópria. Quando é que eu vou ter a receptação imprópria? Quando a gente influencia terceiro de boa fé a adquirir um objeto, né? Veja, produto de crime, né? Veja, eu tenho a denominação um objeto, não um produto de crime, melhor dizendo. Beleza? Eu tenho a chamada receptação imprópria. Fica ligado, tá? Em relação à receptação, é bom ainda mencionar, né, que lá no parágrafo 3º tem a receptação culposa, né? Receptação culposa. Veja, lá na receptação culposa não tem um verbo ocultar. Então, se o agente culposamente acaba ocultando um objeto, produto de crime, não configura receptação culposa. Porque eu só tenho um verbo adquirir ou receber. E outro ponto importante, receptação culposa é um crime de menor potencial ofensivo, né? Tá. Parágrafo 4º menciona: a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena ao autor do crime, de que provei a coisa. Muito interessante, porque quando você analisa o parágrafo 4º, o parágrafo 4º, ele dá ele leva, né, a concepção de que foi adotado no conceito analítico de crime, veja, o conceito bipartido. Muito embora majoritariamente entenda que crime é fato típico de jurídico culpável, mas veja, olha só, como se você analisando o parágrafo 4º, você já chega à conclusão que o conceito que foi adotado é o bipartido, porque ele fala, a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena. Peraí, isento de pena trata onde? Na culpabilidade. Não é isso? Ele fala, o desconhecido ou isento de pena. O autor do crime. Então você tem crime. É interessante, né? Isso. É por isso que o pessoal bate direto, dizendo que o Código Penal, na verdade, adotou o conceito bipartido. Mas, enfim, tirando um pouco esse debate, é bom você ter ciência de que se um louco subtraiu coisa alheia móvel e vendeu para o tício, eu tenho receptação. Porque o louco é isento de pena. Se um menor praticou um ato infracional, né, análogo a um crime, e vendeu para o tício, eu tenho também receptação configurada. Beleza? Né? Ou se eu não conseguir descobrir quem é o autor daquela infração penal, mas perceba, esse carro é objeto de crime, foi furtado na casa do Mévio e o tício adquiriu, eu tenho receptação configurada também. Então, desconhecido ou isento de pena o autor do crime, que proveio a coisa. Beleza? O parágrafo 5º, a possibilidade aqui, veja, quando ele trata lá do perdão judicial, né? Quando você trata lá do 155, né? Não, perdão judicial não. Veja, ou melhor dizendo, o parágrafo 5º ele menciona, na hipótese do parágrafo 3º, isso, beleza. Isso, perdão judicial, olha, perdão judicial, ele vai ser aplicado na receptação culposa, beleza? Aí ele fala, na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Olha, se liga. Receptação culposa, eu posso ter o perdão judicial. Agora, se a receptação for dolosa, é isso que eu queria explicar aqui, acabei trocando. Se a receptação for dolosa,
aí eu tenho a denominada receptação privilegiada. Você vai aplicar o privilégio previsto lá no artigo 155, né? Parágrafo 2º. Deu para entender isso? Deu para entender? Tu tá aí ou tu correu? Ou eu tô aqui falando sozinho? Tu tá aí na pegada? De monstro, de Amapá, de guerreiro, fechando comigo esses 12 itens aí, fazendo uma revisão de monstro, né? Aqui nos crimes contra o patrimônio, que claro que vai cair, se a gente acertar pelo menos 2 questõezinhas aqui, tá bacana. Eu já ajudei vocês, né? Não deu para fazer de crimes contra a vida, muito apertado o tempo aqui, mas eu separei crimes contra o patrimônio e separei aqui crimes contra a dignidade sexual, beleza? Vamos lá então. Tá, outra questão que pode cair na sua prova amanhã, tratando da receptação, é a inovação, beleza? Receptação, veja, não tem um abjato, não é isso? Então, veja, também pratica crime quem adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, tem depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, ser movente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em parte, que deve saber produto de crime. Então, veja, eu tenho a receptação também dos animais de produção que são subtraídos, beleza? Fica ligado, isso aqui vai cair, inovação, 2016. Fica ligado, vê a pena, né, que ele pode cobrar a escala penal de 2 a 5, beleza? Fica ligado então, tranquilo? Bacana, né? Fica ligado. E outra coisa também, se o agente ele praticou o delito de furto, né? Veja, ele não pode ser receptador ao mesmo tempo, né? Veja, se ele praticou o delito de furto e ele está transportando aquele veículo, não há que se jogar na receptação, porque ele é autor do crime antecedente, beleza? Tranquilo. Vamos lá então, questão de número 10. Essa questão de número 10, rapaz, podia cair na prova, né? Eu já fiz até uma live sobre ela, mas ela não cai não. É para ficar ligado esse pessoal que fica aí fraudando o concurso, né? Podia cair, né? Você tem uma live minha muito jogo duro dessa questão aqui. Pessoal, desculpa aí se é velocidade, né? De repente eu atropelei uma palavra ou outra, mas vocês percebam que eu estou fazendo o que eu posso aqui na velocidade de monstro. E sabe que quando é velocidade de monstro, a gente tenta falar rápido, o raciocínio tem que... Vamos embora. Questão de número 10, beleza? Se eu atropelar uma palavra ou outra aí, vocês consideram, né? Tenta entender o contexto, beleza? Que eu estou aqui na velocidade de monstro. Vamos lá. Questão 10. O procedimento denominado de cola eletrônica, no qual os candidatos burlam as provas de vestibulares, exames ou concursos públicos, mediante a comunicação por meios eletrônicos, transmissores e receptores, com pessoas especializadas nas matérias exigidas nas avaliações, enseja a ocorrência dos delitos de estelionato e falsidade ideológica. Errada a questão, né? Errada a questão. Hoje você tem um delito previsto lá, artigo 311-A, né? Que é a fraude em certames de interesse público, não é isso? Veja, o 311-A menciona utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso. Tá? Ele fala que o concurso público, avaliações, exames públicos, processo seletivo. Bem, se você quiser dar uma aprofundada nesse delito, eu não sei, de repente pode cair, eu tenho uma live que eu falo mais ou menos 1 hora só sobre esse delito aqui, beleza? Quem é que assistiu, né? Você tem anotado aí. Então a gente vai avançar aqui para a questão de número 11. É a questão errada, né? Que caracteriza lá o delito do artigo 11. Professor, o aulão adelante, o jogo foi duro desse jeito aí? Foi. O jogo foi duro, né? Só que lá eu falei mais rápido, claro, não deu para falar isso tudo que eu tô falando aqui, que eu já tô com 2 horas, né? Lá não deixam falar muito não. Tem 1h30 só, mas eu bato forte. Vamos lá então, questão número 11. Vamos lá, 11, cadê minha questão 11, hein? Volta aqui, vamos lá. Eu tenho que... tá, vamos lá. Para que o crime de extorsão, que eu não enxergo na tela, né? Por isso que eu tenho meu papelzinho aqui. Para que o crime de extorsão não seja consumado, é necessário que o autor do delito obtenha vantagem indevida. Veja, questão errada, né? Veja que a extorsão é um crime formal, também chamado de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Sempre lembrando que a extorsão simples, CAPT, não é considerada hediondo, né? A extorsão que vai ser considerada hedionda é aquela extorsão com resultado morte. Fica ligado, majoritariamente, veja, o entendimento é que essa vantagem deve ser indevida e ter valor econômico. Bacana. E quando é que vai consumar o delito de extorsão? O delito de extorsão se consuma com a realização da exigência, né? Independente da obtenção da vantagem devida, beleza? Competência, veja, a competência para processar e julgar é do local da exigência, independente do local da agência para a efetivação do depósito, bem como o pagamento da exigência. Súmula 96 nessa pegada, tá? É possível tentativa na extorsão? Sim, é possível. Veja, o agente exige, não é isso? E a vítima não atende à exigência do autor.
Como, professor? Ah, lá na extorsão virtual, né? O falso sequestro é considerado extorsão virtual, né? Veja, ele tenta, fala, tô aqui com a vítima e tal, tô com seu filho, aí a vítima vai lá na delegacia, não se sente, ela não atende a exigência, né? Vai na delegacia, eu teria aí uma extorsão tentada, beleza? Tranquilo. É importante ainda mencionar que o STJ entende que a extorsão ela pode ser caracterizada quando o tipo penal menciona, né? O tipo penal menciona, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Importante que eu tenho que falar com vocês aqui é o seguinte, que o STJ entende que essa grave ameaça pode recair em patrimônio. Como assim, professor? Não entendi. Eu tenho um tício que ele subtraiu o veículo do MEV, tá? Aí, uma semana depois, ele ligou pro MEV. E o que ele falou? MEV, tô com o teu veículo aqui. Foi eu que roubei o veículo. Eu lembro que tu roubou aqui mediante grave ameaça. E é o seguinte, vou colocar fogo. Vou atear fogo. É mesmo? É. Se você não me pagar uma determinada quantia. Eu tenho roubo e extorsão. Ou seja, para o STJ, a ameaça de dano ao patrimônio é considerado grave ameaça. Coloca um alfa Zulu aí, né? Veja, a ameaça de dano ao patrimônio, veja, configura a grave ameaça. E isso, né, se ele falar que vai quebrar um algo seu e te pede dinheiro por isso, configura grave ameaça, beleza? Então fica ligado, né? Então, veja, é importante, né? É importante. Então, você tem a extorsão aí, né? Veja, se ele ameaça a destruição de um bem, veja, configura grave ameaça, beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Veja que a extorsão tem que ter uma finalidade, um dolo específico, né? Veja, tem um dolo específico, ou seja, a exigência. Se o agente apenas pratica o constrangimento sem exigir nada, eu tenho constrangimento legal e não extorsão, beleza? E veja que o funcionário público, né? Ah, professor, a extorsão praticada pelo funcionário público se chama concussão, né? Não necessariamente. Não necessariamente, porque se o funcionário público ele lança a mão da violência ou grave ameaça para exigir uma vantagem devida, aí eu tenho extorsão e não concussão, entendeu? Então é atécnico, a meu ver, mencionar que a concussão é uma extorsão praticada no funcionário público, não necessariamente. Tanto é que na extorsão tem uma violência e grave ameaça, na concussão não tem. Entenderam? Então fica ligado aí. Fica ligado também que a extorsão, né, veja, ela pode ter a causa de aumento, por exemplo, quando praticada por 2 ou mais pessoas. Então esses crimes em que eu tenho a incidência de uma causa de aumento quando ele é praticado por 2 ou mais pessoas, veja, eu tenho o denominado crime acidentalmente coletivo. Crime acidentalmente coletivo, ou seja, é um crime que ele pode ser praticado de forma individual ou coletiva, mas se praticar de forma coletiva, você tem uma incidência de uma causa de aumento, você tem incidência de uma qualificadora, beleza? Então, só para ter esse conhecimento aí. Tá, vamos lá para a causa de aumento? Vamos lá, então. Extorsão. Parágrafo 1º. Isso. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Se liga. Ele não falou concurso de agentes. Ele não falou concurso de agente, falou por 2 ou mais pessoas. Professor, mas por 2 ou mais pessoas, não fala, não é a mesma coisa que concurso de agente? Bem, com a autoria, beleza. Agora, e a participação? Então quer dizer que se o tício, veja, na extorsão, ele apenas participa e o outro executa o verbo do tipo, não há que se falar na incidência da causa de aumento? Não. Os dois têm que praticar atos executórios. Doutrina majoritária nessa pegada. Os dois devem praticar atos executórios. Beleza? Tá? Se um apenas participa, você não tem a causa de aumento, porque ele não menciona o concurso de pessoas. Ele fala praticado por 2 ou mais pessoas. Beleza? Né, se um fica vigiando a casa, vigiando do lado de fora do estabelecimento comercial, enquanto o outro está fazendo a exigência lá dentro com a vítima, não há a incidência da causa de aumento. Por quê? Porque um está do lado de fora, né? Isso eu estou raciocinando com a teoria restritiva, né? Quem está praticando o verbo do tipo é quem está fazendo a exigência, beleza? Tá? Claro que na teoria do domínio final do fato você teria uma divisão funcional. Mas veja, eu estou raciocinando porque a doutrina, quando explica o parágrafo 1º, explica com base na teoria objetiva. Não é isso? A teoria restritiva sobre o primo objetivo formal. É o autor aquele que pratica o verbo do tipo. Beleza? Teoria do domínio final do fato. Foi adotado pelo Código Penal? Não. Quem adota isso é jurisprudência.
mas o Código Penal não adota a teoria do domínio final do fato. Isso aí, né? Mas veja, direto a jurisprudência adota. E acha até com muita justeza. Vem cá então. Tá. No corre não, eu já tinha falado, né? Veja, o emprego de arma, qualquer tipo de arma, beleza? Arma branca ou arma de fogo. Aí aqueles comentários que eu fiz lá no roubo acerca do emprego da arma, arma de brinquedo, arma de municiado, vai ser considerado aqui também, beleza? Só você trazer esse raciocínio para cá. Bem, parágrafo 2º. Aplica a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, né? Veja, ele faz alusão lá ao artigo 157, né? Lá o roubo qualificado para lesão grave ou a morte, não é isso? Então veja, aplica-se extorsão praticada mediante violência, o disposto lá no roubo qualificado pela lesão grave e pela morte, né? E lá no roubo qualificado pela lesão grave e pela morte, você tem lá o parágrafo 3º que menciona lá: se da violência resulta lesão corporal grave, é pena de reclusão de 7 a 15 anos, além de multa. Se resulta a morte, reclusão de 20 a 30 anos, sem prejuízo de multa. Claro, veja que aqui, na segunda parte, ele fala do denominado latrocínio. E falando do latrocínio, que eu falei lá, mas não deu para comentar, fica esperto. Latrocínio, fica esperto. Fique esperto no latrocínio, porque perceba o que eu vou falar. No latrocínio, para que venha a ser configurado o latrocínio, a morte tem que decorrer da violência. Se a morte decorre da grave ameaça, não tem latrocínio. Se liga aí, coloca um alfazulu, né? Coloca um alfazulu. Se a morte decorre da grave ameaça, não tem o latrocínio. O latrocínio decorre se a morte... O latrocínio vai configurar se a morte decorre da violência. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Já que eu falei da extorsão mediante sequestro agora. Artigo 159. Cai para cá, cai para cá, cai para cá. 159 menciona: sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição preço de resgate. Do resgate. Beleza. Se liga no que eu vou falar agora. Extorsão mediante sequestro. Reclusão de 8 a 15 anos. Elevado potencial ofensivo. Beleza? Se liga, extorsão mediante sequestro, tanto na forma simples como na forma qualificada, é considerada hediondo. Beleza? 2, um outro ponto importante, veja, é possível concurso formal entre extorsão mediante sequestro e abuso de autoridade. Professor, não entendi. Rapaz, é porque o Tício, ele sequestrou o bandido, entendeu? Isso, e o Tício é policial, e veja, ele sequestrou o bandido e está lá exigindo, né, aquela vantagem econômica, entendeu? Extorsão mediante sequestro, né? Veja, além disso, ele está restringindo a liberdade de uma pessoa, e ele é um policial militar. Então, ele vai praticar extorsão mediante sequestro em concurso com abuso de autoridade. Beleza? Tá. E a consumação, professor, vai ter com a exigência? Não, filho, não faça confusão. Na extorsão mediante sequestro, a consumação vai ocorrer com cerceamento de liberdade da vítima. Cuidado! Na extorsão, naquela extorsão 158, basta a exigência. E aqui? Aqui, eu tenho que ter o cerceamento de liberdade da vítima. Ali está consumado. Beleza? É possível, professor? Ele tenta cercear a liberdade da vítima para levar a vítima para o cativeiro e a vítima consegue se soltar. Entenderam ou não? Seria tentativa. Entenderam? Então fica ligado, né? Fica ligado. O parágrafo 1º da extorsão mediante sequestro menciona: se o sequestro dura mais de 24 horas, aqui você teria, na verdade, uma extorsão qualificada, né? Extorsão mediante sequestro qualificado. Veja, pena de reclusão de 12 a 20 anos. Tá, vamos lá, pontos importantes. Aí menciona lá: se o sequestro dura mais de 24 horas, fica ligado, né? Então trata-se de um crime a prazo. Aí ele vem aqui: se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, aquela mesma explicação que eu dei. Sequestrou, beleza, o cara tinha 17? Tinha. Professor, mas 17 não consumou? Sim, mas ele permanece com o menor, com o menor que agora é maior? Permanece. Vai responder. Beleza? Tá? Vai responder. Não, professor, mas veja bem, você não está entendendo. O quê? Ó, ele fala assim: se a vítima é menor de 18 anos, beleza. Aí ele sequestrou com 17, mas o cara já tem 18, eu sei, filho, mas não, o cerceamento de liberdade, né? Quando ele cerceou a liberdade da vítima, a vítima era menor de 18 anos? Era, professor. Mas depois ela completou 18. Eu sei, filho, mas vem cá. Quando é que consuma a extorsão mediante sequestro? Não é com cerceamento de liberdade? Sim. Então, na hora que consumou o crime, a vítima era menor. Não interessa se a vítima completou a maioridade e estava com a liberdade cerceada ainda. Vai ter incidência. Beleza? A mesma coisa quando ele fala que a vítima é maior de 60. Sequestrou com 58, professor? Sim. Consumou? Sim. E aí? E aí? E aí não é um crime permanente? É. Então, completou 60? Sim. Vai ter incidência. Por quê? Porque continuou com a vítima. Deu para entender isso?
Vem cá então, não corre. Eu vou te explicar, veja, a extorsão mediante sequestro, ela ainda é qualificada se o crime é cometido por quadrilha ou bando, né? Quadrilha ou bando, raciocina aí, né? Veja, associação criminosa, não é isso? Associação criminosa, agora o 288. Professor, então vem cá, se eu tenho uma associação criminosa, tá? E veja, foi constituída para praticar crimes, beleza. E ela ainda praticou essa extorsão mediante sequestro, tranquilo. Responde pelos dois? Pelos dois. Extorsão mediante sequestro qualificada pela associação criminosa e associação criminosa. Porque a associação criminosa é um crime de consumação antecipada, resultado cortado, né? Então, veja, já tinha consumado a associação, né? E se ele ainda praticou a extorsão mediante sequestro, vai responder para extorsão mediante sequestro qualificado pela associação criminosa e mais associação criminosa em concurso material de crime. Não há bis in idem, posicionamento firme nesse sentido aí. Beleza? Tranquilo, né? Parágrafo 2º, vai lá se o fato, resultado, lesão corporal de natureza grave. Você tem posicionamento majoritário entendendo que pode ser dolo e culpa nessa lesão corporal aqui. Tá. E o parágrafo 3º menciona lá se resulta a morte, né? Veja, a morte nessa extorsão mediante sequestro, ela tem que decorrer lá. Aqui ela decorre da violência ou grave ameaça. Beleza? Agora, professor, tá. E de quem é a morte? Se, por exemplo, uma pessoa vai pagar o sequestro, vai pagar o resgate, e essa pessoa que é morta, aí tem a incidência? Ou não tem? Ou tem que ser a vítima? Duas correntes. Duas correntes. Você vai ver uma corrente capitaneada pelo professor Rogério Sanches entendendo que qualquer pessoa. Ah, tá. Então se a vítima... Por exemplo, peraí. O cara está sequestrado, tá. Tá. Aí uma pessoa vai lá pagar o resgate, sim. Aí o sequestrador matou essa pessoa, sim. Vai responder... Aí a vítima está viva, mas morreu uma pessoa, sim. Vai responder por extorsão mediante sequestro qualificada pela morte? Para o Rogério Sanches, sim. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. E tem um outro professor que pensa diferente? Claro. Você tem o professor Cláudio Masson, por exemplo, entendendo que a morte deve recair na pessoa sequestrada. Se, veja, a morte não recaiu na pessoa sequestrada, eu vou ter extorsão mediante sequestro em concurso material com homicídio. Homicídio de quê? Da outra pessoa, daquela pessoa que foi pagar o resgate. Entendeu? Então, uma questão para a prova objetiva meio que, sei lá, né? Duas correntes aí, acho que eles não colocam, não. Tá aí no Alfa Zulu, guerreiro, ou você correu? Tu correu? Eu tô aqui falando sozinho. Se você tá aí, joga um Alfa Zulu pra mim aí, né? Que eu tô sem beber água, eu tô na pegada de monstro aqui, e eu vou fechar essas questões, e não vim aqui pra falar que tá certo ou errado, não. Eu vim aqui pra debater. Eu falei pra vocês que vão entrar igual um monstro aqui, né? E vocês estão aí me acompanhando, vendo que eu estou aqui no meu esforço, né? Às vezes atropelo uma palavra ou outra aqui, mas você está ligado aí e você já conhece que a pegada aqui é de velocidade 5. Vamos lá então. Cara, não parei, bicho. Volta, não corre não. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Tá. Parágrafo 4º. Vamos lá. Professor, mas eu não estou te vendo. Eu sei, não precisa. Hoje eu falei que não ia me ver. Parágrafo 4º. Vamos lá. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Veja, eu tenho a denominada delação premiada, né? O nome que as pessoas gostam de chamar, delação premiada, enfim. Veja, decorre lá do direito premial, beleza? Decorre lá do direito premial, né? Veja, o agente perguntou ali que se a morte tem que... Eu falei, né? A morte pode decorrer da violência ou grave ameaça. Eu já falei, né? Eu já falei, né? Então vamos lá. Parágrafo 4º agora. Decorre direito premial. Veja, trata-se de um direito subjetivo, tá? Esse direito à redução de pena, se preenchidos os requisitos. E outra coisa, trata-se de uma circunstância pessoal subjetiva. Professor, não entendi. Em concurso de agentes. Aí praticou o delito de extorsão qualificada. Praticou... Vamos lá, de novo. Praticamos o delito, né? De extorsão. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu denunciei. E os outros não denunciaram. Só eu vou ter direito à redução de pena, entenderam? Porque é uma circunstância subjetiva. Ela não se comunica àqueles que não denunciaram. Deu para pegar essa aí? Beleza? Fechamos aqui na extorsãozinha, né? Beleza. Vamos então para... E não vai correr não, que eu vou fechar um estelionato aqui em cima de você daqui a pouco. Vamos fechar essa daqui, eu vou falar de estelionato agora para fechar com tudo.
Vamos lá. 12, né? Segundo a STJ, a conduta de entrar ou permanecer no gabinete do delegado de polícia sem autorização constitui delito de violação de domicílio. STJ nessa pegada aí, beleza? Julgamento, o STJ entendeu pela... foi um HC, né? O STJ entendeu... Ah, tá aqui o HC. HC 298-763, beleza? De 7 de outubro de 2014. Entrar ou permanecer no gabinete do delegado de polícia sem autorização configura a violação de domicílio, beleza? Tranquilo? Guarda isso aí. Ainda não caiu essa questão, pessoal? Estou aguardando essa questão. Pô, esse julgado de 2014, eu venho repetindo essas questões no aulão, ainda não caiu. Na hora que caiu, eu vou bater. Beleza? Tranquilo? E qual foi o fundamento aí, né? Eu já até falei, né, na live. Veja que, consoante o inciso 3º do parágrafo 4º lá do 150, veja, ele menciona, né? Ele fala, ó, a expressão casa compreende o compartimento não aberto ao público onde alguém exerce sua profissão ou atividade. Professor, mas vem cá, mas delegacia não é aberta ao público? Eu estou falando, gabinete do delegado é uma coisa, delegacia é outra. Entenderam? Entrar ou permanecer na delegacia, aí não vai ser violação do domicílio, porque, veja, é aberto ao público. Agora, gabinete de delegado é uma outra situação. Beleza? Tranquilo, né? Eu acredito numa prova da FCC, uma prova muito letra da lei e doutrina. Eles não vão bater na jurisprudência, por isso que eu preferi pegar o material do Pará, né? Pará a gente fez um material assim, muito com doutrina e letra da lei. Foi o material que eu peguei aqui, tá? Do aulão adelante. Esse aqui é um dos materiais do aulão adelante, um deles, né? Tá. Outro ponto importante para fechar crimes para fechar não, que eu vou falar de estelionato ainda. Ficar ligado. Também a STJ entendendo que dano ao patrimônio público do Distrito Federal é dano simples, beleza? E não dano qualificado. Não só dano ao patrimônio público do Distrito Federal, como dano também ao patrimônio de empresa pública. Tá? Pensar diferente seria analogia em Malamparte, a STJ entendendo que dano ao patrimônio público do Distrito Federal ou dano ao patrimônio público de empresa pública é dano simples não qualificado. Beleza? Professor, diversas informações que você passa aqui já está no Zucderm. Eu sei, filho. É porque a gente está fazendo a revisão, entendeu? Entendi. Tá, e aí, acabou? Acabou não, pô. Quem falou que acabou? Vamos lá pro estelionato agora. Aqui vai cair amanhã. Agora vamos acabar com essa parada aqui. Vamos pro estelionato. Vamos pro estelionato. Artigo 171. Estelionato. Se liga só. Estelionato, se liga, hein? Torpeza bilateral não afasta o crime. Como assim, professor? Torpeza bilateral. Rapaz, porque o Tício, se liga só. O Tício, ele tava querendo comprar uma televisão. Tranquilo? Aí ele viu o cara vendendo uma televisão, precinho bem, sabe, bem baixo. Aí ele na maldade, né, vou me dar bem. Beleza? Aí foi lá e comprou a televisão. Rapaz, a televisão, na verdade, tinha um monte de madeira dentro da televisão. Professor, então, o fato dele ter dado uma desperto não afasta o crime, entendeu? É a chamada torpeza bilateral, coloca o Alfa Zulu, com lá o que vem a ser a denominada torpeza bilateral. Torpeza bilateral é quando o agente também, ele tem, né, veja, ele quer dar um desperto, né, ele também age com dolo de ter a coisa com facilidade. Torpeza bilateral. Veja, o fato de o agente, da vítima ter agido também com a torpeza, ou seja, querer se dar bem, não afasta o crime de estelionato. Beleza? Tranquilo. Súmula 17. STJ, quando falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por isso absorvido. Então fica ligado, tá? Na súmula 17, beleza? Tranquilo? Responderia por receptação? O Guerreiro colocou, né? Como é que, veja, eu tô falando que o objeto é objeto de crime? Não, né? Não, o objeto não é objeto de crime. Beleza? Ele tem uma televisão e colocou um monte de madeira dentro da televisão. Colocar um monte de madeira dentro da televisão é crime? Não é. Entendeu? Ele é vítima de estelionato. Agora, se ele compra um relógio furtado, veja, ele acaba não atentando para o dever jurídico de cuidado, né? E compra com preço desproporcional, poderia até raciocinar com receptação culposa. Beleza? Vamos ficar ligado aí. Tá. Então, veja, quando falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, veja, o agente falsifica um documento e ele deixa esse documento na loja onde ele praticou o estelionato. Entenderam? Então, veja, aí ele vai responder só por estelionato. Beleza? Tranquilo? Né? E não vai responder lá pelo uso do documento falso. Deu para entender essa? Bacana. Tá. Fica esperto também quando eu trato lá de moeda falsa. O agente pegou a moeda falsa e foi comprar
uma determinada mercadoria. A falsidade era grosseira. Então, quanto à falsidade de moeda falsa, ele não vai responder. Mas veja, a falsidade grosseira não afasta o delito de estelionato. Ele vai responder para o estelionato, não vai responder pela moeda falsa. Beleza? Mas vai responder para o estelionato. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Outra coisa, o estelionato não vai ser absorvido pelo roubo ou furto. Como assim, professor? Não entendi. Tá? O Tício, ele furtou diversos talões de cheque. Aí chegou lá, ele preencheu no nome dele, ou no nome da vítima, melhor dizendo. Ou no nome dele, no nome da vítima, enfim, foi lá e sacou o dinheiro. Vai responder por furto, roubo e mais o estelionato. Entenderam? Não seria mero exaurimento. Veja, ele oferindo aquele valor lá com a assinatura do cheque falso. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É importante, que deve cair na sua prova, tá? Não tem como bater tudo, mas veja, o estelionato lá na figura da fraude no pagamento por cheque. Beleza? Fica ligado. Eu tenho a súmula 554 que menciona o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Qual a conclusão que pode chegar? Pode-se concluir que o pagamento antes do recebimento da denúncia, veja, se ocorre, né, o pagamento antes do recebimento da denúncia, você não teria aí a denominada justa causa. É isso porque ele fala, o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundo após o recebimento, quer dizer que se ele realiza o pagamento antes da denúncia, você não tem a justa causa e afastamento da justa causa, e aí o MP não vai poder denunciar. Bem, eu tenho um Tício que ele falsificou a assinatura do titular de uma conta, e aí ele entrou com esse cheque, passou esse cheque para frente. Veja, aí a vítima colocou o cheque e veja, o cheque bateu sem fundo. Será que... E aí ele realizou o pagamento antes do recebimento da denúncia. O MP, será que ele vai propor ação penal? Pode propor ação penal? E aí, a pergunta que se faz. Eu tenho o Tício falsificou a assinatura, tá certo? Entrou com cheque, esse cheque bateu sem fundo, mas ele realizou o pagamento antes da propositura da denúncia. E aí? E aí? E aí? Hã? Ou eu tenho o Tício, que ele é até titular da conta. Ele passou um cheque, só que a conta dele já se encontrava encerrada também. Uma ele falsificou a assinatura, outra a conta encontrava-se encerrada. E aí? Se liga aqui, guerreiro. Você tá na área aí ou não? Tem que saber que você está na área, né? Quase 2 horas de live. Você tá na área aí ou não? Tá, né? Tá aí? Ah, tá aí. Vem cá, guerreiro. Se liga aqui. Se ele falsificou a assinatura do cheque e entrou com esse cheque, vamos lá. Ele pegou um cheque, falsificou a assinatura e entrou com esse cheque. Esse cheque bateu sem fundo. Aí ele realizou o pagamento antes do recebimento da denúncia. Não há aplicabilidade da súmula 554. Por quê? Porque aí é caput. Aí é 171 caput. Beleza? Então veja, se ele falsifica a assinatura, veja, para que seja a aplicabilidade da súmula, tem que ser o verdadeiro titular da conta. Entenderam? Aí, veja, ele entra lá no caput, 171 caput. E no 171 caput, a súmula não se aplica. Essa súmula é exclusiva para fraude no pagamento por meio de cheque. Beleza? E outra situação também é quando ele encerra a conta e passa um cheque. Entenderam? Vai para o caput também, não cai aqui na fraude no pagamento por meio de cheque. Beleza? Fraude de pagamento por meio de cheque, a conta tem que estar em movimento. Então a conta encerrada vai para o caput e não entra aqui, então não adianta ele realizar o pagamento antes do recebimento da denúncia, para ter a incidência da súmula 554. A jurisprudência, né, tanto do STJ como do STF, entende que a súmula 554 aplica-se unicamente para o crime de estelionato na modalidade de emissão de cheque sem fundo. Beleza? Tranquilo? Então, olha, assim essa súmula, a referida súmula, né, não se aplica ao estelionato no seu tipo fundamental, ou seja, 171 caput. Beleza? Então, ó, desde que... então, qual a conclusão que a gente pode chegar aqui? Veja, desse modo, mesmo tendo pago integralmente o valor do cheque, o promotor irá denunciar, né? E a ação penal irá prosseguir, normalmente. Beleza? Tranquilo? Pegada de monstro, né? Pegada de monstro. Fica ligado também, olha, vai cair na sua prova. Estelionato em face do idoso. Figura nova. Estelionato em face do idoso.
beleza? Estelionato em face do idoso, tá? Fica ligado lá, estelionato em face do idoso. Veja que quando o parágrafo 4º menciona, aplica essa pena em dobro, ele vai querer falar que aumenta a pena, aumenta-se a pena? Não, a pena em dobro, estelionato em face do idoso. Longe, né? Longe aí de querer, veja, jogar duro demais. Mas não, eu peguei, foi leve demais. Você tá na área aí ainda? O professor tá aí na área. Ah, rapaz, caramba, já acabou? Rapaz, a pegada aqui foi monstra. Volta, alô você. Pegaram, pessoal? Batemos, né, firme, né? Cadê os guerreiros que conseguiram ficar na live aí? Né? A gente fez aqui uma mini revisão, né? Diversas informações. O jogo foi duro demais. Vou tentar ver se eu consigo pegar extravagante amanhã, não vou prometer. Mas eu acho que deu pra gente ver muita coisa, né? Muita duvidazinhas aí, você acompanhando o seu código, beleza? Isso, né? Já, a pessoal que tá aí fazendo a conexão, né? Então tava acompanhando o Zuki aí, a gente jogou duro aqui, realmente não deu para fazer o aulão adelante, né? Lá no Amapá, mas eu me senti na responsabilidade também, né? Fiz de tudo aqui para fazer uma pequena revisão, peguei o meu material que já estava pronto, lá do aulão delegado do Pará, né? Isso. A gente tentou, a velocidade foi 5 aqui, né? De repente a gente atropelou algumas palavras aí, mas vocês estão na pegada, tinha que raciocinar aqui, passar as informações, é isso? Então foi isso, né? A gente fez essa revisão aí, espero ter ajudado, né? Diz que, assim, não tem como, né? Algumas coisas aqui vai ter que cair mesmo, não tem como pra onde correr, beleza? Mas aí você já tá mais claro, né? Já deu essa avisada comigo aqui e tal, e vai jogar duro. Amanhã a gente vai tentar jogar duro na extravagante, beleza? Vamos tentar ver se der pra ver todas as leis bem. Se não der, nas leis que a gente trabalhou lá no aulão do Pará, beleza? Aí a gente tenta trabalhar aí. Vou lá agora, né? Tô cansadão, vim direto do plantão, nem tirei a roupa, caí aqui do jeito que deu, nem teve musiquinha, porque eu falei, vou ter que entrar para destruir. Veja, e aqui a gente bateu, né? Falamos de concurso de pessoas, falamos de causa de aumento, né? Passamos aqui pelo furto, passamos pelo roubo, né? A gente jogou duro demais. Vamos ver se vai ser Zuki evidente. Não, mas veja, não é evidente, né? A gente trabalha, né? Veja, não tem como, né? A gente passou, né? Vai cobrar o quê, né? Veja, vulnerabilidade, falamos aqui de estupro, falamos, veja, latrocínio, né? Falamos de muita coisa, né? Teoria da consumação do roubo, do furto. Veja, passeamos aqui, né? Pelo menos na parte de crimes contra o patrimônio a gente viu tudo, né? Falamos da receptação, vimos tudo, falamos do estelionato. Bacana, né? Foi pegada de monstro. Bacana, então, pessoal. Tô meio cansado mesmo. Rapaz, eu tenho que colocar... Deixa eu ver se eu consigo uma musiquinha aqui. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho que ter essa musiquinha pra eu voltar, né? Porque eu tô fora de mim. Que você entra num ritmo muito forte, de raciocínio, de falando rápido, entendeu? Veja, a pegada é meio que de monstro, né? Entenderam? Professor, mas o que é pegada de monstro? Pegada de monstro é isso aí que você viu, entendeu? Rápido, né? Você tem que aprender a fazer a sua revisão, entendeu? Aí você, não vou ver isso aqui, não é muita coisa, que nada, bota assim no resumo e vem batendo, beleza? Aí a musiquinha aí. Agora sim, né? Mereço a musiquinha, né? Agora sim. Conexão em Brasília? Quem tá lá em Brasília? Tem adelante aí no aeroporto? Vou levar lanche pra vocês aí então, hein? Eu moro aqui perto do aeroporto. Vou levar um lanche pra vocês aí. Beleza? Aí, ó. Vira aí, acabou me vendo. Tá vendo? O jogo foi duro, né? Deu pra caçar, pessoal. Isso aí. Acompanharam? Ah, você mora aí, né? Vocês vão lembrar dessa revisão amanhã na prova. Pode ter certeza. Não tem como, né? A gente fechou aqui a parte de patrimônio. Quero pedir o quê? Cervejinha liberada hoje?
Cara, ia tomar 10 horas, plantão amanhã. Amanhã à noite. Mato Grosso do Sul foi isso. É claro que o pessoal que fez o aulão adelante Pará tem esse material, né? Aí já foi só. Guerreiro, se você gostou da aula, da revisão, né? 2 horas de live, bomba de corações. Bomba, bomba, bomba. Bomba aí até seu dedo ficar cansado. Fala assim, caramba, professor. Não, por essa revisão aí. Isso é interessante, né? Porque, veja, as pessoas pensam que o Zuc só faz aulão com interesse econômico. Pelo amor de Deus, né? Ai. Algumas pessoas às vezes acabam falando coisas, né? Meio complicado. Eu faço aulão todo dia, filho. De graça. Aqui no Periscope. Agora o senhor tem como que eu entro para arrebentar? Eu entro para destruir, pô. A nossa aula de inquérito. Pô. Complicado, né? Complicado. Dia 7. A aula vai ser boa. A Mariana, à disposição. Joga duro. Vou lá agora. Rapaz, eu tenho que voltar, saca? Tem que botar a musiquinha e tal. Fica até tonto, meu irmão. Muita informação, né? Velocidade 5. Valeu, galera. Pessoal que tá no trânsito, né? Não deixa de assistir essa aula não, beleza? A gente fez de coração aí, acho que vai ajudar muita gente aí amanhã. Vamos jogar duro, adelante focado, pegada de monstro. Jogando duro. Tchau, tchau.